Olá, irmãos. Que bom, mais uma vez estarmos juntos para adorar ao Senhor, para ouvir a palavra de Deus, para cantar louvores ao grande Deus Criador. Eu quero te convidar a participar desse culto, mas também quero te convocar a multiplicar a mensagem da palavra de Deus. Compartilhe esse culto com outras pessoas, dá um like aí no nosso chat, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Chegar na casa dos seus amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho. Aproveite esse momento. Esse culto vai ficar gravado, você vai poder compartilhar ainda por algum tempo. Ele fica gravado lá no YouTube, vocês vão poder acessar. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje teremos uma participação especial, cantando, dirigindo os louvores, tá Arthur e Kênia. Eles estarão trazendo louvor. É uma alegria muito grande a participação de outros irmãos da igreja. Nossa igreja é a Igreja Batista Viva, que fica aqui em Piedade, na rua José Braz Moscou, 701. No momento ainda não estamos de volta com os cultos presenciais, mas graças a Deus está melhorando esse momento de pandemia e muito em breve vamos estar realizando os nossos cultos. Hoje eu tive o prazer de conversar com a nossa querida irmã Denise Oliveira, que trouxe para a gente boas notícias de que a pandemia está regredindo fortemente. E muito em breve nós estaremos aqui fazendo os nossos cultos pela internet, mas também presencialmente. Vamos seguir então com o nosso culto, com um momento de louvor. É muito bom ter vocês aqui, estarmos juntos. Boa tarde, irmãos. Eu e minha mãe estamos aqui em casa, louvando o nome do Senhor, e nós gostaríamos de chamar vocês para louvarem também. Podem mandar mensagem no chat, podem cantar com alegria aí na casa de vocês e sempre cantando com amor ao nosso Senhor. E a nossa música fala exatamente disso, fala exatamente isso, que é Cantarei Teu Amor para Sempre. Se vocês não conhecerem, podem pesquisar. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração de alegria eu canto, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Que nós possamos cantar e exaltá-lo, independente das circunstâncias. Vamos fazer a oração em louvor e gratidão por estarmos aqui. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer por este dia, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em teu nome.
apesar de estarmos distantes fisicamente, mas a tua presença, Senhor, nos une, nos faz termos um só propósito, que é te adorar, te bendizer e te louvar, Senhor. Que tu recebas o nosso louvor, a nossa adoração e alcance, Senhor, cada pessoa que está sentada ouvindo e participando deste culto a ti. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós iremos cantar um hino, irmãos, que fala que mesmo passando pelo deserto, nós iremos sentir a presença do Senhor, porque Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aí, porque a palavra dele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em seu nome Ele se fará presente em nosso meio. Nós iremos adorar o Senhor com essa canção. Te adorarei. Estás
Esse momento é um momento muito especial na nossa vida, um momento onde nós entregamos parte daquilo que o Senhor tem dado para a gente, para o nosso sustento, para a manutenção da casa de Deus, para a manutenção do reino de Deus aqui na terra, para a manutenção da obra missionária. Aliás, falando em obra missionária, nós estamos no mês de missões estaduais e nossa campanha de missões estaduais visa alcançar 600 mil reais no estado de Pernambuco para investir nos campos missionários do nosso estado. Nós temos 88 missionários no estado de Pernambuco e é importante que a gente possa continuar mantendo esses missionários, esse trabalho que tem alcançado muitas vidas por todo o estado de Pernambuco. Muito importante que a gente contribua. O dízimo, as ofertas que nós compartilhamos aqui, as possibilidades, não são exclusivas para nossos membros, mas é nossa obrigação como membro da igreja contribuir e manter a obra que está sendo realizada, porque ela não é minha nem é sua, ela é do Senhor. É o reino de Deus que nós estamos expandindo aqui na terra. Mas se você quiser contribuir, fique tranquilo, fique à vontade. É um prazer para mim imensurável, para que vocês também devem ser, de poder contribuir para a obra missionária. Aí na nossa tela deve aparecer a nossa conta, as contas da Igreja Batista Emanuel, que é a igreja que está nos ajudando na plantação da igreja aqui em Piedade. E se você fizer algum depósito ou transferência, termina com 3 centavos. Isso quer dizer que você está depositando lá para a Igreja Batista Viva em Piedade. Esse momento, então, de muita gratidão ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pelos dízimos e ofertas entregues, Senhor. Obrigado pelas ofertas para missões estaduais, que também estão sendo recebidas. Ó Deus, que esses valores sejam multiplicados, Senhor, em ações que levem a palavra de Deus ao nosso estado. Abençoa os missionários, abençoa cada família que está no campo, cada família que está pelo estado de Pernambuco, dedicando suas vidas a pregar o Evangelho, a levar a palavra de Deus. Abençoa cada um de nós, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Olá, irmãos, como é bom podermos compartilhar a palavra de Deus, como é bom poder ler a palavra de Deus, como é bom poder falar com Deus, melhor ainda, poder ouvir Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada,
é a revelação do nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso grande Deus para as nossas vidas. Ele mesmo decide, Ele mesmo escolheu se revelar para nós. Que coisa boa podermos vivenciar e compartilhar isso. Nossa mensagem de hoje falará um pouco sobre a palavra de Deus, a leitura da palavra. Vamos começar orando? Senhor Deus e Pai, te agradeço porque o teu amor nos alcança, porque a tua palavra está acessível, porque nós podemos te ouvir ao ler a Bíblia Sagrada. Nós podemos ouvir a tua voz, falando com cada um de nós, falando com a tua igreja, falando com o teu povo, falando com as pessoas que o buscam, que procuram te ouvir, procuram conhecer um pouco mais da palavra. Mostra-nos o caminho, mostra-nos como fazer, mostra tudo aquilo que a gente deve fazer para aprender mais e vivenciar aquilo que tu queres para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nosso texto de hoje está no livro de Neemias, capítulo 9, e que ele começa falando que no dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. Esse momento é um momento muito interessante, porque era um momento onde a construção do muro de Jerusalém já tinha acontecido. O povo começa a se aproximar mais de Deus, povo que estava distante, que vivia constantemente se afastando e retornando ao Senhor, passando por momentos difíceis em função desse seu afastamento da presença do Senhor. Mas eu queria destacar a importância da leitura da Bíblia, da leitura da palavra de Deus. Nós às vezes reclamamos que não temos tempo para ler. E eu faço até uma pergunta: você já leu a Bíblia toda? Você já teve o prazer de ler a Bíblia toda? Há quem diga aqui: mas eu não preciso ler a Bíblia toda. Mas vamos fazer só uma avaliação de como é a nossa vida. Quando a gente estuda, a gente precisa ler muito. Desde pequenininho, começa a ler uma palavrinha, uma sílaba, uma frase, vai montando até ter que ler textos, ter que ler livros. Eu fiz uma conta rápida e vi que a gente passa 5 anos no maternal, no primário. Maternal não, no primário. Hoje eu acho que é ensino infantil. Depois a gente passa mais 4 anos no que antigamente era o ginasial, hoje é o fundamental. Depois passa mais 3 anos no segundo grau, ou hoje também é chamado de ensino médio. Só aí já vão 12 anos. Não quero nem contar aquela época de maternal, não é? Mas também é válida, também é época de aprendizado. Mas aí entramos na faculdade, é mais ou menos uns 5 anos em média, já vamos em 17 anos de estudo. Mas você não está satisfeito com a faculdade, quer fazer um pós-graduação, é mais 1 ano. Você quer fazer um mestrado, é mais 2 ou 3 anos. Quer fazer um doutorado, também mais 2 ou 3 anos. E aí vão mais de 23 anos de estudo. Mas eu diria que pela média, apenas com a faculdade, a gente chega a 17 anos de escola. Muita leitura, muito estudo. Quanto a gente tem lido da Bíblia? Quanto tempo você tem separado para a leitura da palavra de Deus? Quando a criança nasce, começa a ficar adolescente, e aí os pais já começam a pensar o que meu filho vai ser. Já começam a encaminhar, colocar ele numa escola específica, professor específico, focaram naquilo que ele quer fazer, vestibular, que ele quer passar para a faculdade. Será que a gente dá esse mesmo valor ao ensino aos nossos filhos? Será que a gente se preocupa em que ele conheça muito bem a palavra de Deus?
eu, quando estava no seminário, e foi uma chegada interessante porque minha grande preocupação era tempo para estudar. Trabalhava em 2 locais, era puxado, mas o chamado era forte. Mesmo com os desafios, eu encarei o desafio de estar no seminário todas as noites, de segunda a sexta-feira. E na hora de tomar a decisão de para onde ir, um pastor muito querido, o pastor Arquimedes, e eu digo que ele foi a última consulta que eu fiz para decidir realmente para onde estudar. Ele me disse: se você quer fazer um curso bom, vá para o Seminário do Norte, lá na rua Padre Inglês, Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Ele disse lá: as aulas são presenciais, você vai ser muito exigido, você vai vivenciar muito com pastores, professores, pessoas que têm a prática também da igreja, vai lhe ajudar muito no seu crescimento. E eu digo: pastor, eu fico preocupado com o tempo, será que eu vou conseguir dar conta para estudar, para tudo isso? Ele disse: você faz o que de meia-noite às 6 da manhã? Eu pensei que ele estava brincando. Mas, meus irmãos, depois eu descobri o quanto a gente precisa ler e estudar. Fiz um cálculo rápido e cheguei à conclusão de que eu devo ter lido pelo menos umas 10.000 páginas durante o meu curso do seminário. Só um professor passava uma resenhazinha que parecia nada, toda semana uma. No final do semestre eram 400 páginas. O outro passava cada semestre 2 livros. Nosso querido pastor Zaqueu, seus livros na área de história da religião, história dos batistas, muito proveitoso, muito bom. Como foi bom estudar com eles, né? Sem contar todas as outras disciplinas que a gente tinha material para ler. Então eu faço aí que por baixo a gente estuda, lê 10.000 páginas. Quanto tempo e quantas páginas você tem lido da Bíblia? Eu tenho uma Bíblia que tem 1.756 páginas. Pode variar o tamanho da letra, disposição, no papel, mas imagine a quantidade de páginas que você precisa ler na Bíblia por dia para conseguir ler em um dia, em um ano. Em um dia era muito desafio, né? Em um ano. Mas eu tenho amigos que leem 4 vezes por ano a Bíblia. É uma questão de se determinar isto, é uma questão de avaliar e entender a importância de ler a Bíblia. Nós vimos no texto que o povo tomou algumas atitudes antes de começar a leitura, o estudo da Bíblia, o estudo da palavra de Deus, do livro da lei, como era chamado naquela época. E ele diz assim: no dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros e levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Em Neemias, no capítulo 9, a partir do verso 1, nós começamos a ver que eles se prepararam para ler o livro da lei, mas antes eles procuraram se separar da comunidade, procuraram se separar do mundo, procuraram pedir perdão pelos seus pecados, confessar os seus pecados, confessar até o pecado dos seus pais, dos seus antepassados, do seu povo, para só depois começar a ler a palavra de Deus. Porque Deus é santo, porque Deus exige de nós santidade. Embora a gente possa dizer que nunca seremos santos na expressão mais profunda da palavra, mas nós somos separados, nós somos chamados, nós somos alcançados pela palavra de Deus, pela salvação, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Precisamos também nos redimir a cada dia dos pecados que cometemos, porque continuamos a cometê-los. A diferença é que agora, redimidos pelo sangue de Jesus, você não suporta mais conviver com o pecado. Ele te incomoda até de pensar em cometê-lo. Mas às vezes a gente cai e comete. Mas precisamos nos arrepender, pedir perdão, confessar os nossos pecados, abrindo assim as portas do nosso coração, da nossa mente,
para receber de Deus não apenas a palavra, mas a mensagem que atinge o nosso coração. Neemias, ao longo do livro de Neemias, nós vamos encontrar alguns registros muito interessantes. No 1,6, Neemias já começa confessando o seu pecado, ele mesmo. No capítulo 1, verso 6, e também o pecado do seu povo. Antes dele sair da presença do rei Artaxerxes e ir para Jerusalém, para a construção do muro, ele reconhece que tudo aquilo que eles estavam passando, aquele momento de escravidão, aquele momento de dependência do poder de um rei estranho, era em função do pecado que ele e que todo o seu povo tinha cometido. Neemias confessa os seus pecados. No capítulo 5, verso 10 também, nós vemos que Neemias encontra com todo o povo e faz uma assembleia cobrando de todos que parassem de agir ao contrário do que a palavra e que a lei do Senhor determinava. Neemias ficou furioso, diz o texto no capítulo 5, verso 10 e 11. Furioso porque encontra o povo andando na contramão do que Deus queria. Mas Neemias confessa o seu pecado, confessa o pecado do seu povo. Ler a palavra depois de confessar o seu pecado, depois de pedir perdão pelo seu pecado, alivia o teu coração, a tua angústia, abre espaço para que o Senhor possa falar mais alto a tua vida. Diz ainda no capítulo 9, no verso 3 em diante, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, durante 3 horas. Sensacional, que coisa boa. Quanto tempo você já parou especificamente para ler a palavra de Deus? 3 horas? Será? Eles ficaram 3 horas lendo a palavra de Deus. E passaram ainda outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Quanto tempo nós temos dedicado ao estudo da palavra, à leitura da palavra, a ouvir o que Deus quer falar para nós? Nós temos aqui um estante com tantos livros e às vezes é necessário para que a gente possa fazer um bom estudo da palavra, também ter até um comentário, às vezes mais de um comentário, mas se pelo menos se nós pudermos ler a palavra de Deus com bastante calma, com bastante persistência e concentração, vamos poder aprender e ouvir muito mais a voz do Senhor. Eu faço um curso que chama Pregue a Palavra. Nesse curso eu aprendi a necessidade de ler muitas vezes o mesmo texto para poder tirar dele tudo que ele pode falar para você, tudo que ele pode falar para mim. A primeira experiência com essa metodologia de estudo foi interessante porque eu precisava ler a segunda carta aos Coríntios 5 vezes. Eu já tinha lido 2, estava muito satisfeito. E no caminho, era um curso que faríamos em São Paulo, no caminho eu encontro com um amigo, ainda no aeroporto de Recife, e ele perguntou se eu já tinha lido as 5 vezes. Era a minha primeira participação nesse curso, ele já tinha uma boa experiência, e ele me disse: é bom você ler as 5 vezes, vai fazer falta. Foi a primeira vez que eu consegui ler tanto texto em tão pouco tempo, e com tanto entendimento. Pois já era a terceira leitura que eu fazia, específica daquele livro. Fez toda a diferença, faz toda a diferença, ler, reler. Você vai encontrar palavras, você vai encontrar colocações que fazem você entender todo o acontecimento, quem é o autor, quando ele escreveu, onde ele estava, como ele estava, para quem ele escreveu, entender que aquilo foi escrito para aquele tempo, mas que aquela palavra é a palavra de Deus e ela se aplica hoje da mesma forma, porque ela é viva e eficaz. Ler a palavra de Deus faz toda a diferença. Precisamos dedicar tempo. Quando eu vejo aquelas pessoas que leem muitas vezes a Bíblia num ano, fico pensando o que é que falta para que a gente acompanhe um ritmo desse. Eu não digo que você leia todo ano a Bíblia toda, mas leia bastante a Bíblia o ano todo. Pode se dedicar um período a um
um evangelho, ao Novo Testamento ou ao Antigo Testamento. Mas é importante a leitura, eu diria bastante leitura. Hebreus 4, capítulo 4, verso 12, nos diz assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é poderosa, meu irmão. Ela é tão poderosa que pela palavra de Deus o universo foi criado. Lembra? Lá em Gênesis 1:3, e haja luz, e houve luz. As ordens do Senhor foram cumpridas pelo universo. Por que é que nós também não cumprimos, não ouvimos a voz dele? Experimenta ler e ouvir o Senhor te falando aquele texto. A Bíblia é bem atual. A palavra de Deus é sempre atual. Ela fala sobre o ontem, ela fala sobre o hoje, fala sobre o amanhã. Do Gênesis ao Apocalipse, nós temos de eternidade a eternidade. De onde viemos, para onde vamos e onde estamos. Ler a palavra de Deus faz toda a diferença. Precisamos aprender a ler a Bíblia. Precisamos investir tempo na leitura da Bíblia. Nos versos 16, ainda do mesmo capítulo de Neemias, no capítulo 9, aliás, no verso anterior, a partir da leitura dos livros da Bíblia, dos livros da lei, eles relembraram o que Deus fez com Abrão, ao chamar, entregaram uma missão para ele, mudando inclusive o nome dele para Abraão, ter saído de Ur dos Caldeus. E Deus faz cumprir a promessa dele. Se lembra, ele casado com Sara que era estéril, mas Deus, no tempo certo, lhe deu um filho e o fez pai de uma grande nação. Na Bíblia também você pode encontrar, nós vamos encontrar nos sinais e maravilhas, como a abertura do Mar Vermelho, onde o povo de Deus passa sem molhar os pés, mas os inimigos morrem afogados. Você vai encontrar as pragas que caíram sobre Faraó e sobre o Egito, até que ele abrisse mão dos escravos e libertasse o povo judeu. Deus que desce dos céus e vem falar conosco. Naquele momento que eles atravessavam o deserto, da rocha, Deus faz sair água. À noite, uma coluna de fogo aquece e direciona o caminho. De dia, uma nuvem os protege do sol. Como Deus é cuidadoso, como Deus é poderoso. Mas na palavra de Deus lá nós vamos encontrar. Lá no verso 16 ele diz assim: mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te, e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. A leitura da palavra nos faz lembrar, nos mostra, nos desperta, para não apenas ler um texto, mas ouvir a tua vontade. A leitura da palavra nos faz entender o que Deus quer para a nossa vida. Eu queria te incentivar hoje, meu querido, a ampliar o seu tempo de leitura da palavra. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos que disse que quem lê a partir de 4 dias por semana a palavra de Deus se torna uma pessoa muito melhor. É impressionante. E a diferença entre quem lê 4 e quem lê 2 é gritante. Porque na pesquisa diz que quem lê apenas 2 vezes na semana, a diferença que esta leitura faz na vida dele é muito pequena. Mas se você lê diariamente, se você dedica diariamente um tempo à leitura da palavra, com certeza ela fará a diferença na sua vida. Eu queria encerrar com um texto em Efésios que nos estimula, que nos mostra qual o alvo que nós devemos querer para nós mesmos. E através da palavra de Deus podemos alcançar. Paulo diz assim, no capítulo 4, a partir do verso 13: até que todos alcancemos a unidade da fé
e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro como ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina. Antes, seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Que a palavra de Deus possa nos fazer crescer, amadurecer até a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. Nenhuma menos deve ser aceito. Devemos correr atrás do nosso alvo, Jesus Cristo. Viver como Ele nos mostrou, nos ordenou, como está registrado em Sua palavra. E só com a palavra de Deus podemos ver e entender aquilo que Ele quer para nós. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos te pedir que apagues os pecados que temos cometido. Não porque nós mereçamos, não porque nós temos algum direito, mas pela tua bondade e pela tua misericórdia. Porque Jesus Cristo já pagou o preço e nós não queremos anular este sacrifício. Nós e o nosso povo tem pecado. Sabemos que a morte é fruto do pecado. Nós queremos, Senhor, afastá-lo de nossas vidas. Queremos viver uma vida de santidade, uma vida em busca de parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Abençoa-nos, perdoa os nossos pecados, te pedimos, te clamamos. E nos faz entender a tua palavra, a tua mensagem. Nos faz ouvir a tua voz, como a voz de um pai amoroso, de um pai cuidadoso. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Por de tua face, enfim, Senhor bendito. Se eu subir aos céus, se eu fizer da minha cama o mais profundo abismo, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, maravilhosas. Adiante ou atrás, tu me cercando estás. Conhece cada passo onde firmo os meus pés. Se distante me detenho nos confins dos mares.
noite, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, maravilhosas. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, maravilhosas. Senhor Deus já nos trouxe a palavra, nos apresentou aquilo que Ele hoje queria para nossas vidas. Como foi bom poder relembrar a importância de estudar a palavra de Deus. Como foi bom poder entender que na palavra de Deus nós vamos encontrar todas as mensagens que precisamos para a nossa vida. Inclusive as de repreensão, inclusive as de castigo, inclusive as de celebração. Muito bom ouvir, compartilhar com vocês, porque a gente escuta Deus falar ao nosso coração. Mais um culto se encerra, que o Senhor possa abençoar vocês durante essa semana, que o Senhor possa estar presente em suas vidas, que Ele possa falar aos ouvidos do seu coração durante toda esta semana. Quero lembrar ainda dos nossos pequenos grupos. Nós continuamos com pequenos grupos, agora estamos começando mais um grupo na próxima semana. E se você gostaria de participar de um pequeno grupo conosco, manda teu contato aí no chat ou no nosso contato pelo WhatsApp, que vai aparecer aí para você, 999-29-6565. E a gente entra em contato com você e você pode participar conosco num pequeno grupo. Vai ser um prazer. Tem sempre um pequeno grupo que vai combinar contigo. Boa semana, Deus te abençoe, e que o amor de Deus e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a igreja, sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém.